Oi, oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Chegamos ao nosso 10º encontro, 10º e último por enquanto, sobre a Lei Complementar 214. Então, tivemos aí uma jornada de estudos em relação a essa lei complementar que regulamenta a IBS e CBS, que traz pontos importantíssimos tanto nas questões técnicas e até mesmo operacionais, a gente consegue entender de alguns aspectos já. E durante esses 10 encontros, como sempre falamos aqui, a gente colocou uma lupa na lei complementar para entender todas as questões que de fato a gente precisava, de alguma forma, já olhar com mais atenção, talvez levantar a mão ali para o nosso cliente, falar assim, olha, isso aqui é importante, isso aqui precisa ser visto, precisa ser planejado desde já. Então, esses 10 encontros realmente foram muito intensos, né, com muito conteúdo técnico. Na medida do possível, trouxemos aqui todos os paralelos com o sistema atual, para que a gente conseguisse entender esses comparativos e isso é o que muitas empresas buscam neste momento, né? Elas querem entender o que eu tenho hoje, o que eu terei com a lei complementar. E chegando nesse 10º encontro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo administrativo, que depois vai conectar lá também com o PLP o 108, que assim que for convertido em lei, também precisaremos aprofundar os nossos estudos, porque é um PLP que muito nos preocupa em vários aspectos, e alguns a Thalita vai trazer aqui hoje para vocês, ela vai ministrar essa aula, esse último encontro. Então, assim que esse PLP for convertido em lei, provavelmente teremos também uma jornada de estudos sobre essas diretrizes aí do 108, tá? Então, a nossa ideia aqui hoje é finalizar o estudo da lei complementar, mas nós também temos a intenção de trazer alguns professores convidados, como já tivemos aqui, né, para que eles tragam também o ponto de vista deles. A gente está em um momento que a gente gosta de falar para vocês, né, que o jogo zerou para todo mundo, e é importante a gente ter esse ambiente de debates, esse ambiente onde as ideias, né, sejam trazidas aqui para a gente entender de outros aspectos também, né? Ninguém é dono da verdade. Então, a partir do momento que outros profissionais trazem as suas experiências, nos mostram o ponto de vista deles, às vezes a gente enxerga com uma outra ótica, com outro óculos que a gente não está vendo agora. Então, deixo aqui vocês com a Thalita para o nosso último encontro. E conforme tivermos aí outros encontros ao vivo, vamos informar para vocês nos grupos, tá bom? Bom, boa noite. Não sei se eu fico feliz ou triste com essa finalização dos estudos da lei complementar. Acreditamos que muitas coisas ainda poderão ocorrer nesse período, no sentido de mudança mesmo, porque conforme nós fomos estudando, vocês viram que existem muitos pontos ainda que não são tão claros, alguns pontos que, inclusive, são, né, sob a nossa ótica, prejudiciais ao contribuinte, prejudiciais a todo o sistema estrutural daquilo que nos dá segurança. Então, a gente ainda acredita que vai ter muita mudança. Como nós tivemos um encontro que foi muito legal com a Ana Cláudia, que ela trouxe ali toda a experiência dela dentro do contencioso administrativo, sob a ótica do CARF, então mais voltado para a CBS, eu achei por bem trazer uma visão do que nós temos de dificuldade em relação ao IBS. Acredito que em relação ao CBS, muita coisa está pacificada e muita coisa tem mais, está mais clarividente por conta de ser um tributo federal, de ter uma estrutura federal, mas nos preocupa muito no âmbito da IBS essa instabilidade por juntar aquilo que antes era estado e município e como se fosse como agora se torna algo único. Então essa é a nossa preocupação, vou tentar trazer um pouquinho desse viés. E por fim, dar uma pincelada ali no contencioso, porque nós tivemos alguns posicionamentos do STJ que, ao meu ver, também existem pontos bem frágeis, tá?
Vou reafirmar a frase dita pela Aline: longe de ser uma verdade absoluta, nós estamos no momento de construção de tudo isso. Existe mais perguntas do que resposta. Quando nós vamos fazer uma aula dessa, a gente se debruça em muitos artigos, em muitas opiniões para trazer a nossa, né? Acredito que esse é um raciocínio que todos aqui devem fazer sempre, né, sob qualquer ótica, mas a gente traz aqui aquilo que normalmente nós somos enviesados por conta daquilo que vivemos, por conta daquilo que estudamos, das doutrinas que seguimos, tá? Bom, esse é um slide que eu, inclusive, trouxe lá do Tex Day. Quem estava no Tex Day pode lembrar desse slide que eu trouxe a questão da ruptura do conceito de competência tributária que nós estamos familiarizados até então. E o que que significa isso? Nós tínhamos lá o contexto de que aquilo que é municipal, nós temos uma estrutura para isso, para cobrança, para representação processual, era muito claro para nós. No âmbito estadual, a mesma coisa, e no âmbito federal, igualmente. Mas agora, nós temos lá no artigo 149b que os fatos geradores, tanto de BS quanto CBS, são os mesmos, as bases de cálculo as mesmas, hipótese de não incidência, sujeito passivo, imunidade, regimes específicos, regras de não cumulatividade, e aí começa a surgir todos os questionamentos que nós estamos tratando, né? E agora, vai ter uma decisão de IBS de um jeito, de CBS de outro? Como que fica essa harmonização dos sistemas? E aí, como a gente estudou muito a Lei Complementar 214, sobre todos os vieses, né, possíveis, eu quis trazer um pouquinho para vocês já um passo adiante em relação até o próprio PLP 108, que ainda não é lei complementar, e como a Aline falou, quando isso virar lei complementar, teremos o estudo, traremos, né, visões de outros profissionais aqui para vocês. E aí, quando a gente traz essa questão da competência compartilhada, é que todas as dúvidas começam a aflorar. Então, o que que nós temos hoje quando a gente fala de BS e CBS? E aqui eu já quero até trazer um pouquinho do Conselho Superior do Comitê Gestor de IBS e CBS. Vejam que é como se fosse um novo tribunal que está surgindo. Então, quando a gente fala de CBS, por que que eu falei que não tem tanta mudança, né? E até de uma forma bem simplista falar isso. Porque vai ter uma câmara no CARF que vai fazer o julgamento. Quando a gente pensa de BS, a gente já tem toda uma mudança de estrutura, porque a gente perde ali aquela referência daquilo que é municipal e aquilo que é estadual para unificar isso. Nós temos a criação de um tribunal administrativo próprio, nós temos aí a existência do Conselho Superior e tudo isso que é novo para a gente lidar, estudar e, inclusive, materializar tudo isso. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é com base na interpretação do PLP 108, daquilo que nós já estamos falando da Lei Complementar 214. Vai ter um momento aqui que eu vou fazer esse link. E quando a gente pensa em Conselho Superior do Comitê Gestor, a gente percebe que ele terá uma ascendência sobre a interpretação jurídica no âmbito do IBS, ou seja, uma hierarquia acima, inclusive em relação ao próprio processo administrativo. Como é algo novo, cabe a nós agora debruçar sobre ele até para entender qual que é a competência, o alcance, a formação, e inclusive a formação nos preocupa muito. Quando a gente pega o artigo 11 aqui, gente, lembrando, PLP 108, tá? Olha a abrangência da competência dele. Então, nós temos lá que compete ao Conselho Superior, dei uma pulada para onde nos causa mais preocupação, ele que vai aprovar os atos normativos de uniformização de interpretação. Então, vocês, né, quero até que vocês se manifestem. Então, nós estamos criando um novo tribunal, né? Até então, nós falávamos que
aí depois eu vou entrar nessa questão de STF, agora em âmbito administrativo. Então, nós tínhamos o TIT antes, né, pensando em Estado, que analisava isso, né, o Tribunal de Impostos e Taxas. Então, agora a gente tem o CARF como órgão máximo, né, a Câmara Superior lá, que é o órgão máximo, fazendo uma analogia, e surge esse Conselho Superior, que é um novo tribunal de análise com a competência de uniformizar a interpretação. E aqui eu vou chegar num ponto bem delicado das preocupações que nós temos. Então, ele vai uniformizar aquilo que é CBS e IBS. Então, por exemplo, nós temos ali o julgamento final do IBS. Vamos supor que ele seja divergente do que foi julgado em relação à CBS para aquele contribuinte, ou para aquela questão, e a gente vai ter que uniformizar. Quando a gente vê isso, e o tamanho da competência que ele vai uniformizar, mas ele também vai provar orçamento anual, ele vai promover cargos e salários, é como se eu tivesse um instituto que ele analisa, ele uniformiza, ele dá cargos, ele dá salário. E quando a gente vai ver a formalização dele, não exige ali que seja um ente que vai formado por pessoas que tenham conhecimento jurídico. Então, essa também é uma grande preocupação. E aqui eu trago para vocês, ó, nesse inciso 12º, indicar representantes de carreiras da administração tributária e das procuradorias do Estado, Distrito Federal e municípios para atuarem respectivamente no Comitê de Harmonização. E aí eu grifo de novo aqui embaixo o 15º, aprovar nos termos do regimento interno a criação ou extinção das diretorias técnicas. Então, qual que é a conclusão que a gente tem olhando para esse artigo? Que as autoridades máximas para fazer interpretações em matéria, ela vai estar integrada com exclusividade por secretários da Fazenda, que eu vou mostrar ali para vocês o próximo artigo. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês antes de passar para o próximo é: então haveria subordinação técnica por esses representantes secretários da Fazenda? Olha que delicado. Quem vai harmonizar CBS e IBS é formado, e agora que eu passo o slide para vocês, por membros de Secretaria de Fazenda. Ó, no artigo 9º, eu fui de trás para frente, ocupar cargo de secretaria. O representante do município e do distrito será exercido por membro que atenda ao menos um dos seguintes requisitos: ocupar cargo de secretário de Fazenda, ter experiência de no mínimo 10 anos na administração tributária estadual, ter experiência de no mínimo 4 anos ocupando cargos de direção, chefia ou assessoramento superiores à administração tributária. Não manter. Tá vendo que em nenhum momento fala que precisa ter conhecimento jurídico, em nenhum momento fala que ele precisa ter o conhecimento material disso. Olhando para isso, a gente começa a chegar na conclusão de que esses cargos serão políticos. E quando a gente observa a estrutura do executivo, nós percebemos que os secretários de Fazenda, eles são as pessoas que sofrem a pressão orçamentária. É só vocês pegarem o plano executivo que tem assim, quando eles precisam arrecadar, quando existe uma necessidade de arrecadação, eles começam, inclusive, a aumentar a fiscalização, o secretário de Fazenda. E esses mesmos secretários de Fazenda, que são indicados de forma política e que têm a pressão orçamentária, são as pessoas que vão uniformizar. E aí eu pergunto para vocês, né? Para que lado vocês acham que eles vão decidir? Então a gente começa a ficar bem preocupado quanto a isso. E aí, se você olha aqui como a formação dele, veja que é um tribunal com. Vou chamar de tribunal, tá, gente? Embora o nome aqui, a denominação dada seja de conselho, ele é formado por muita gente. Então a gente tem 27 membros representando cada estado, 27 membros representando o conjunto de municípios. Olha a quantidade de pessoas para decidir algo.
Vocês imaginam que isso vai ser fácil? E aí, se você olha o parágrafo primeiro, nós temos que os membros e os respectivos suplentes de ata, 14 representantes eleitos com base nos votos de cada município. Ou seja, é político. Acaba sendo um cargo político. E aí, quem que manda nesse jogo político? E aí eu vou até dar uma opinião minha, que não reflete a opinião da Fenty, é que aumentar a arrecadação ou diminuir a arrecadação usando como artifício a harmonização vai depender de qual que é a política, o partido do momento. É o que acaba deixando aqui de forma totalmente parcial, tá? A minha interpretação. Então, se essas pessoas elas são pressionadas pelo orçamento, se elas são políticas, eu me preocupo aqui com o resultado disso. E vou adiante. Deixa eu até ler aqui os comentários de vocês. Suco do Brasil, vai continuar o cenário jurídico que estamos tendo caos. Acho que. E aí, quais são as críticas? Então, eu vou trazer de novo, né, uma interpretação totalmente enviesada. Agora, possível divergência de julgamento do IBS e da CBS, e aí eu trago os motivos. Então, lembrando, a CBS, que ela vai continuar sendo julgada pelo CARF, ela não tem subordinação técnica em relação à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda, certo? É um ente que é partidário, é um ente que tem representantes, né, tanto do fisco quanto do contribuinte. Tanto é que quando, por exemplo, vou até trazer algo que a gente já discutiu lá no grupo. Existe um julgamento do CARF. Não, vou até adiante. Decisão do STF ou do STJ. Exclusão do PIS do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Receita Federal, ela tem tanta necessidade arrecadatória, né? Esse é o viés dela, é para isso que ela existe, que ela emitiu várias instruções normativas tentando limitar o crédito do contribuinte, né? Acho que vocês lembram disso. Se ela faz isso em relação a STF e STJ, você imagina o que ela vai tentar manipular agora no âmbito administrativo. Por sorte, o CARF, ele não tem subordinação hierárquica. Ele pode ir contra uma instrução normativa. Ele pode ir contra o posicionamento da Receita, porque ele tem essa liberdade. Agora vamos pular para a análise do IBS. Se a gente fala que o IBS vai ter julgadores com subordinação técnica, por que subordinação técnica? Primeiro que a análise dele, ele não pode falar que é constitucional ou ilegal. Então ele acaba sendo diminuído a mero intérprete da norma. Mas para além disso, nós temos que esse conselho, que é para análise da IBS, da harmonização do IBS, ele vai ser formado por secretário de Fazenda. Ah, Thalita, mas você acha que então esse conselho maior deveria ter o contribuinte ali? Eu penso que ele só não poderia ter essa formação, né? Como vai ser, eu não tenho essa resposta, mas da forma que está, me parece que existe aí, inclusive, um intuito de manipulação. Pessoas que não são formadas em direito, pessoas que não são formadas em contabilidade, por exemplo, né? Já que quem é formado em contabilidade, quem atua nessa área tem conhecimento muito claro das operações, poderia também estar representando esse papel, mas trazendo para o que nós temos hoje, que há a necessidade de ser formado em direito, né? Você olha ali no TIT, você olha o CARF, ok, mas quando você olha no TIT, são profissionais, e na maioria deles com bastante gabarito técnico dentro do seu currículo. E aí a gente olha um conselho que vai harmonizar tudo isso, que as pessoas não têm formação em direito, que as pessoas têm cargo político e que essas pessoas são as pessoas que precisam arrecadar para fechar a conta orçamentária. Então, eu acredito que vai ter um julgamento que pode ser divergente, porque existe essa conclusão. E uma possível lentidão. Por que uma possível lentidão? Porque a gente olha para esse conselho e ele é formado por aquela quantidade de pessoas, né? 27 dos estados, 27 dos municípios.
para chegar num consenso, não vejo que vai ser tão fácil e pode ter um lobby muito grande. E aí, no artigo 11 eles falam que essas reuniões para deliberação de harmonização, elas vão ocorrer a cada 3 meses. Então, imagina, a cada 3 meses eles se reúnem para fazer análise de harmonização. Lembrando que, gente, é um sistema novo e tudo que é novo vai causar muitas dúvidas, né? O Elvis colocou aqui, acho que hoje é melhor, o Confaz é mais técnico. Olhando por essa ótica, sim. Eu não sei como que vai ser essa formação ainda, se vai ter mudança. Lembrando que isso é um PLP, pode ter mudança. Obviamente estão tendo bastante interferência para que haja mudanças, tá? E aí eu trago também uma visão de que esse conselho vai ser um conselho político, porque os membros serão por votos, as decisões também serão por voto, aí por maioria absoluta, podendo ter uma tendência arrecadatória. Aí lá no artigo 10 a gente tem lá expresso: o quórum de aprovação das deliberações do conselho será cumulativamente os votos. Traz aqui a maioria absoluta dos seus representantes e de representantes de estado e distrito que correspondam a mais de 50% da população do país. E aqui eu já vou falar de uma briga que já está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, né? As duas entidades representativas da municipalidade, elas já não entraram no consenso. Por quê? Tem a Frente Nacional dos Prefeitos, que representa municípios grandes, né, as grandes capitais, e tem a Confederação Nacional dos Municípios, que representa majoritariamente os municípios pequenos. E é óbvio que tem um conflito de interesse aqui. Se partindo da premissa básica que a gente precisa entrar num consenso para deliberar algo e ela já não está tendo nem para a formação dessa representatividade, imagina o que virá daqui para frente. E, gente, e quanto mais eu estudava esses artigos, né, para a gente conversar aqui hoje, mais inconformada eu ficava de pensar que a gente vai enfrentar muitas coisas pela frente das quais nós nem imaginamos, tá? Então, tudo isso me assustou bastante quando eu me debrucei nos estudos. E aí, quando a gente começa a olhar, e aí sim, falando do processo administrativo, por enquanto eu estava falando desse novo tribunal administrativo do IBS, tá? Da CBS a gente continua com o CARF, que vai harmonizar tudo isso. E agora sim, entrando no processo administrativo, pontos também que me preocupam. Hoje, a gente consta lá nesse artigo 83 que o contencioso ele vai ser instaurado a partir da impugnação em relação ao lançamento de ofício. Por quê? Nós temos muito claro, né, e o lobby que foi feito para ser vendida a reforma tributária é de que o split payment vai ser a varinha mágica da reforma tributária, que ele vai ser tão automático e tão inteligente que não teremos contencioso, porque na cabeça, né, do Bernard Api e de quem está junto nessa linha de pensamento, é que, ó, tem um sistema, caiu lá, pagou, foi uma parte para o Estado, foi para quem deveria ir o dinheiro, não tem como sonegar, não tem ponta solta. Mas a pergunta que talvez poucos tenham feito é sobre o split indevido, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E antes, porém, a gente tem um pensamento aqui, porque o contribuinte, ele é cobrado no regime de competência, mas ele só se acredita no regime de caixa, né? O que que significa isso? Ele só tem o crédito se o fornecedor pagou, certo? Mas ele vai pagar pelo direito de receber. Então, ele tem o direito de receber o crédito do fornecedor. O fisco não está nem aí. Ele vai pagar a integralidade caso não tenha sido recolhido na cadeia anterior. Então, até trouxe aqui um esboço para explicar para vocês aí os meus pensamentos em relação ao lançamento de ofício. Quero que vocês tragam a opinião de vocês, por favor. Então, vamos supor aqui que no meio da cadeia, A vende para B, que vende para C. O A que vende para B, ele não recolhe o tributo, por qualquer circunstância.
B, quando vende para C, ele vai recolher a integralidade, certo? O fisco, nesse caso, ele teria a intenção de cobrar o tributo ainda assim ou não? Porque na cabeça, na minha ótica, ele já recolheu o que tinha que recolher. Porque B recolheu na integralidade. A gente está falando aqui, né, de uma cadeia. Mas se ele for recolher, ele teria legitimidade, então, para cobrar A, que A não pagou, porém B pagou? Olha que confuso isso. É, porque em tese não houve prejuízo ao fisco, concordo com você, Ander. Mas e aí? Então vai existir uma nova possibilidade dentro do Código de Processo Civil, ou dentro do Código Civil, que permite que B ajuize uma ação regressiva em face de A, já que ele recolheu o que A deveria ter recolhido e o Estado nada vai fazer? Ou então, indo além, vamos supor que a Procuradoria cobre A, mas aí tem esse caso que o Ander falou, mas ele já recebeu. Então, essa é a hipótese menos provável, obviamente. Mas aí então ele cobra de A e devolve para B? Senão é enriquecimento ilícito. Ele está pegando aquilo que. Apropriação indébita do Estado. Né? Ele foi lá, recolheu e reteve aquilo que não era dele. Ia ser lindo isso. Né? A gente vai inverter a possibilidade de crime. O Estado não vai manter procuradores para cobrar algo do particular. Lilian, existe a possibilidade, algumas possibilidades de não ser pelo split. Por faculdade. E aí são as outras aulas que nós tivemos. Então, se couber isso, né, em alguma faculdade de que ele não faça o recolhimento não faça o recolhimento pelo split, então a gente tem essa questão do B recolhendo tudo na integralidade. Então, assim, eu vejo aqui várias situações que eu ainda não tenho resposta, mas eu acredito que essas perguntas é que pode, né, trazer mais para frente o raciocínio ou voltar o pensamento para aquilo que ainda não existe. Mas isso assim, quando você para pensar e para ler, e você começa a ler artigos sobre isso, você fala, gente, não está claro o que fazer. Mas isso é algo que pode acontecer, certo? A partir do momento que eu trago a faculdade para não fazer o recolhimento pelo split, e isso não ocorre, o meu fornecedor não paga, qual é a legitimidade do Estado para cobrar quem? Então isso para mim ainda é algo que não está claro. Lendo ali o PLP 108 e eu li ele pra caramba, não achei resposta. Então, se vocês, né, eventualmente lerem em algum lugar, ouviram em algum lugar, sei que vocês estão muito ativos, né, em eventos, sobre a reforma tributária, tragam aqui para a gente conversar, mas não cheguei ainda num denominador comum. Então, e em litígio, caso o fisco ganhe, o crédito será gerado para a cadeia subsequente. É outro. É que assim, quando a gente sempre pensa. Até então, o que eu percebo é que todas as discussões envolvendo litígio, envolvendo processo, é sempre muito pensado no o contribuinte não pagou, né, em ação anti-exacional, e não no o contribuinte pagou e pagou indevidamente, né, como é o caso de B, né, que B pagou indevidamente, ele acabou arcando com o ônus da cadeia. E aí, outra pergunta que eu faço é como que o contribuinte, na esfera administrativa ainda, pode instaurar um processo administrativo? Porque, embora, né, a gente tenha aí todo esse lobby de que o split vai acabar com sonegação e tal, e aí foi falado que inclusive ia acabar com contencioso, até compartilhei, né, lá no grupo uma posição lá do Bernardo Api falando de novo que vai acabar com contencioso. Mas e se o split for indevido? Se por qualquer motivo esse split tenha acontecido de forma indevida? Né? Trouxe um desenho aqui que não fui eu que fiz. A pergunta que eu faço é: a Lei Complementar 214, e aí fazendo um link com o PLP 108, porque as normas terão que estar em harmonia,
ela prevê que o split indevido deve ser ressarcido em 3 dias úteis, certo? Vocês já viram na vida de vocês qualquer em qualquer ente bater na porta do contribuinte e falar que ele pagou indevidamente? Eu ainda não vi. Então isso também me preocupa. Vai ser depois de uma auditoria, vai ser depois de uma retificação. Como que isso vai acontecer? Ou então, por exemplo, o split foi indevido e aquele crédito que eu aproveitei na cadeia, então vamos voltar para o B, B de um crédito de A, vamos supor que A tenha pago de forma indevida e B aproveitou o crédito. Como que vai acontecer isso? Vai ser uma glosa, tipo a Perdecomp, sabe quando transmite a Perdecomp? E aí tem uma glosa do crédito indevido, e eu vou lá e falo: olha, contribuinte, você apresentou um crédito para abater de um débito, mas esse crédito não existia, então eu vou glosar, vai ser tipo a Perdecomp. Mas não tem previsão no PLP 108 que ele pode apresentar uma manifestação de inconformidade, como acontece hoje. Então, como que o contribuinte vai se defender disso? É sempre assim, o inverso, como que a gente vai. Né, a gente não consegue ver ainda, não de forma clara, o inverso. Lembrando que pode ser que tudo isso que eu estou falando seja ajustado quando a lei complementar for editada. Mas até então a gente tem essas questões que para mim não ficou claro. Então, existiria alguma forma do contribuinte ser intimado do split indevido? Né? Por exemplo, olha, contribuinte, você tem um crédito aqui. Ou é tão automático que o próprio sistema já volta a isso. O que eu vejo é que tudo que está sendo formulado está levando em consideração um split muito inteligente que vai realmente funcionar de forma muito transparente e benéfica para o contribuinte. Eu vejo uma construção sempre nesse sentido. Mas a gente tem que considerar a pior hipótese, né? Eu estou vendo, logicamente, o sistema, mas a gente ainda não tem o split, né? A gente tem o sistema da reforma, já tem a calculadora lá para fazer teste, mas a gente ainda não tem isso, né? A gente não tem o split para saber se isso tudo vai parar em pé. Essa está sendo uma reforma que está sendo feita meio pelo telhado, para depois fazer a fundação. Então, né? Porque se já existisse e realmente ele funcionasse dessa forma, ok, não precisa nem constar isso no PLP 108, na lei complementar subsequente, mas não temos o split e não temos uma alternativa para isso. Daniel, o Dani falando, a Receita sempre erra pró-Receita, né? Nunca vai ser pró-contribuinte. E aí isso me preocupa. Então, são duas preocupações nesse sentido. O split indevido, o contribuinte que pagou a mais, como que ele vai ser intimado disso? Vai ser automático ou não? O automático eu não acredito. E dois, o que tomou o crédito indevido, ele vai ter uma chance de se defender ou de pagar sem multa, enfim, vai existir isso? A pergunta que fica é: vai existir? Porque hoje não existe, tá? Então isso me preocupa bastante. E se for um pagamento indevido de IBS, se a gente pode levar para o Tribunal Administrativo, aquele conselho que nós falamos, porque não tem previsão legal para isso lá nesse conselho. Em nenhum momento você percebe isso. Então essa também é uma dificuldade. O contribuinte ele vai ser ceifado do direito dele de defesa, embora o contraditório seja algo expresso na Constituição Federal. Então, aí está tendo um confronto importante de princípios, inclusive. E aí nós temos os provimentos vinculantes, né? Se vocês olharem hoje, no âmbito federal, isso já acontece de uma forma mais fluida. Mas em âmbito municipal e estadual, nós não percebemos essa vinculação aos precedentes. Exceto, né, repercussão geral e recurso repetitivo, a gente tem uma dificuldade absurda de trazer uma decisão para essa análise, né, para ser considerado. Mas outro ponto preocupante, e ainda mais preocupante, é o que nós vamos falar agora sobre esses precedentes vinculantes. Então, a gente está aqui no artigo 91, parágrafo 1º. Lembra que eu falei para vocês a preocupação dessa harmonização?
Por que essa preocupação com a harmonização? Porque nós temos aqui a competência para harmonizar o julgamento dos tribunais, ela foi dada para o Comitê de Auditores Fiscais, é formado por Comitê de Auditores Fiscais e por Fórum de Procuradores, não é procuradores, é procuradores. Hoje, a função de um procurador, por exemplo, ele vai atuar em solução de consulta, que é um instituto totalmente diferente de uma harmonização, ou seja, acaba sendo pró-fisco. E aí a gente pega lá o parágrafo primeiro, que fala o seguinte: a autoridade julgadora observará ainda os atos administrativos vinculantes decorrente da competência constitucional do comitê gestor no sentido da uniformização, da interpretação e da aplicação da legislação. Qual que é a grande discussão aqui? Inclusive, eu vi, ouvi, né, o próprio Leonardo Alvim se manifestar. Para quem não segue ele, ele está produzindo bastante no Instagram, vale a pena. Lembra que nós falamos que o CARF, ele não se vincula hierarquicamente à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda. Tanto é que a Receita Federal vira e mexe, edita a instrução normativa que vai que confronta uma decisão do CARF, né? Ela confronta a STF e a STJ, imagina o CARF. Então, qual que é a grande preocupação? Imagina o seguinte, ela emite uma instrução normativa para falar da CBS, em um julgamento do CARF, ele vai contra essa decisão. Quando vai analisar o IBS, lembrando que é o mesmo fato gerador, né? Nós temos ali como se fosse gêmeos, mas no âmbito do IBS administrativo, ele julga de acordo com aquilo que foi regulamentado. Lembra que eu falei para vocês? Ele não pode analisar inconstitucionalidade nem ilegalidade, né? Então ele vai analisar, obviamente, de uma forma favorável à fazenda. Vamos supor, então, que o CARF derrube uma posição que a Receita Federal já tem pró-fisco. No âmbito do IBS, ele vem, analisa, considerando algo, desculpa, o CARF pró-contribuinte e o conselho, esse órgão administrativo, pró-fisco. Quando a gente vai pensar na harmonização, ela vai. Quem que vai fazer a harmonização? Representantes da Secretaria de Fazenda. Então é uma forma, inclusive, da Receita agora driblar essa autonomia do CARF e fazer valer aquilo que ela queria. Não sei se vocês conseguem chegar nesse mesmo raciocínio que eu, mas eu vejo que é uma forma, inclusive, de, sabe aquele famoso passa-moleque? Ah, CARF, você tem autonomia, você julga, faz valer o que você quer. Só que agora eu tenho uma carta na manga que é a harmonização, que depois pode ser favorável para o para aquilo que para os meus interesses, porque é formado por membros de secretaria. Então, essa é uma preocupação. O Leonardo Alvim já se manifestou em sentido contrário à competência que foi dada a esses procuradores para esse para essa vinculação que tem a previsão legal no 108. Então, de novo, né? É muito delicado tudo isso que a gente está vivendo, e se for construído tudo dessa forma, aí eu vou realmente dar valor ou dar certeza para aquilo que as pessoas falavam antigamente, que não adianta a gente ir para o administrativo que vai perder. Né? Eu já escutei muita gente falando isso, sempre bati contra, né? Sempre esses tribunais foram muito técnicos, representantes das duas partes, mas da forma que está sendo construído agora me preocupa bastante. Quando a gente fala de recursos, a gente tem aqui recurso de ofício, recurso voluntário, recurso de uniformização, que é muito parecido com aquilo que vocês já estudaram com a Ana Cláudia. Pedido de retificação é só uma atecnia, né? Na verdade, está falando, se referindo aos embargos de declaração. Não vou me adentrar muito nessas questões, porque a gente vai ter aula específica assim que isso virar lei complementar. E aqui eu já quero trazer alguns pontos do contencioso que também me preocupa bastante. Por quê?
O PLP 108, gente, ele ainda não foi convertido em lei complementar. Se isso não acontecer esse ano, nós estamos na metade do ano e eu não vi nenhum movimento nesse sentido, ano que vem é ano de eleição. O país para. E é de Copa do Mundo também, não é? Uma coisa assim? Ou seja, ninguém vai trabalhar para que isso aconteça. E o ano que vem é um ano bastante importante, inclusive para a reforma tributária. Então, vamos supor que nós não tenhamos nada definido no âmbito administrativo, a gente vai ter que se socorrer ao judiciário. E a gente vai encontrar bastante barreira. E eu queria, inclusive, ouvir de vocês o que vocês pensam sobre o contencioso. Nossa, vocês deram uma travadinha aqui para mim. Tá todo mundo me ouvindo? Manda aqui no chat, porque as carinhas deram uma travada. Aqui todo Voltaram. mundo. Ai, que bom. Então, foi a meu. Quando a gente olha o artigo 119 do Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte: o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Por que que eu falo de sujeito ativo? Porque quando eu sou o sujeito passivo, eu preciso saber quem que é o sujeito ativo que eu vou ajuizar uma ação contra para afastar qualquer cobrança que eu entendo ilegal. E essa era até então a competência constitucional que nós tínhamos para litigar contra esses entes. Então, o município, nós tínhamos a estrutura administrativa e judicial, representado ali pela Procuradoria Municipal para tutelar os interesses. O Estado, a mesma uma estrutura administrativa e judicial, e a Procuradoria Estadual para tutelar esses interesses, e assim a União. Quando a gente fala da tributação no destino, que foi estabelecida lá pelo artigo 156 da Constituição Federal, nós temos que a alíquota é o destino e quem fica com a arrecadação é o destino. E aí nós temos tanto o município quanto o estado. E aí a gente começa a perguntar contra quem? Né? Eu vou precisar distribuir ação contra todos esses entes que eu operacionalizo, e aí pensando em quem atua no e-commerce, né? Vi que a Rayana tinha entrado na aula. Vai ter que demandar ação contra tudo isso? Eu sei que a gente já foi objeto de discussão em outras análises, mas eu trouxe aqui alguns pontos nos quais eu me debrucei para essa aula especificamente. Quando a gente lê o artigo 156b da Constituição Federal, ele fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê. Não fala que a representação judicial vai ser o comitê. Ele vai exercer, municípios e estados vão exercer, portanto, eles serão o ente com competência para exigir. Se ele é o ente para exigir, pra exigir e fazer cumprir o seu direito, o sujeito ativo é o município e é o estado. Então eu tenho que litigar contra esse município e contra esse estado, porque não ficou claro que seria trocado ou que teria uma representação judicial. Lá no Tax Day, eu trouxe uma visão de que poderia ter uma representação. Aí na época eu falei, mas ele ainda não é uma entidade jurídica com personalidade. Aí agora, uns tempos atrás, nós tivemos. Agora ele tem CNPJ, o comitê gestor. Mas ainda não está claro quem é que vai participar desse polo, quem vai ser o polo ativo. E aí eu vi algumas pessoas falando na internet, né? Tá todo mundo tentando interpretar, né? Não estou falando que as pessoas estavam erradas. É um exercício importante esse, né? A gente brinca que a exegese do direito é justamente isso, várias interpretações para a gente chegar num denominador. A gente tem lá o artigo 52 do Código de Processo Civil e ele traz no seu parágrafo único o que seria uma possível solução. Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, né, porque é o nosso caso, destino, eu vou demandar contra o Estado e contra o município, porque os dois têm alíquotas ali. A ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor. Então, eu vi várias pessoas falando assim: olha, que beleza. Então, eu não preciso mais ficar nessa locubração mental de ficar pensando em todos os estados, em todos os municípios que eu vou ter que litigar. É só ir no domicílio do autor. E aí, no meio do caminho, o que aconteceu? Nós tivemos o julgamento de duas ADIs.
a 5737 e a 5492. Inclusive, eu deixo aqui o conselho para que vocês entrem e leiam ali a ementa do que foi analisado. Elas vêm e falam o seguinte: acredito eu que justamente por conta desse contexto que nós estamos de reforma tributária. Olha, isso aqui não serve, não. Porque o fundamento dele é que eu poderia colocar em xeque o pacto federativo. Imagina. Então eu, Thalita, operacionalizei com um município, um estado, sei lá, outro estado. E aí, por conta desse artigo 52 e do parágrafo único, eu falo, eu vou ajuizar ação aqui no meu domicílio, porque eu tenho uma previsão legal. Nesse caso, eu estou falando de que o meu ente federativo tem um dever de pagar, por exemplo, né? Já que a ação sou eu que estou movendo, eu contribuinte. Imagina que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai formar um precatório em face de um outro estado, que é o estado de destino, que é o estado que eu deveria estar demandando. Então, para o julgador, então, que fez análise das duas ADIs, isso vai ferir o pacto federativo. Um tribunal de justiça de um estado não pode formar um precatório, um dever de pagar para outro estado, sob pena de ferir o pacto federativo. Eu concordo, sim, analisando friamente a lei, eu concordo que pode ferir, tá? Então, a primeira pergunta e a primeira solução de que poderia ser no destino da operação, eu acho que a gente já respondeu com base na própria ADI. Aí as outras perguntas que ficam vamos seguir então no modelo atual. Eu vou ajuizar a ação em todos os municípios, em todos os estados e a CBS, né? Então eu teria a multiplicação por 3 de todas as operações para questionar uma cobrança indevida, aquilo que eu acredito que não deveria ser pago. Isso daqui, gente, gera bastante insegurança e além de custo, além do time da análise que vai ser diferente, a segurança jurídica acabou. Não que tá tendo muito, né? Tivemos uma decisão aí falando que o trânsito em julgado não vale de nada. Inclusive vai até sair amanhã um post lá na frente falando sobre esse assunto. Ou a gente vai concentrar na justiça estadual, de alguma forma que ainda nós não temos clareza, IBS, e na justiça federal, a CBS. E aí, de novo, questões de divergência de análise, na insegurança, na eficiência, tudo isso que a gente já sabe. É assim, quanto mais eu estudo, eu fico assim bastante preocupada. Aí no Tax Day, quem estava no Tax Day, no dia 22 de abril, véspera do Tax Day, saiu essa reportagem falando sobre que a AGU ela tinha elaborado uma proposta de reforma do processo tributário, na qual essa proposta criaria uma espécie de foro nacional tributário com competência para julgar conjuntamente IBS e CBS em todo o país, atuando em primeira e segunda instância. Então esquece tudo que a gente tem hoje, esquece todos os cheats, esquece o CARF, vai ter uma nova estrutura que vai analisar tudo junto. Inclusive, gente, essa era uma posição da Secretaria da Reforma Tributária para que acontecesse. E aí, no dia 24 do 4, o STJ falou: opa, deixa eu me manifestar primeiro sobre esse assunto. E ele aprovou um relatório de um grupo de trabalho sobre os impactos processuais da reforma tributária. Eu já baixei esse relatório para vocês. Eu vou subir na plataforma da frente junto com essa aula e junto com todos esses slides. E aí, eu analisando esse relatório, trouxe alguns pontos de preocupação para vocês. Quais são esses pontos? A fragmentação e a multiplicação do contencioso. Não foi um relatório muito esperto, assim, não muito inteligente, tá? E aí também deixo aqui para vocês a minha sugestão de que vocês façam uma leitura integral dele. Da forma que foi proposto, ele fala sobre os 3 lançamentos, então IBS federal e o IBS estado e município, então a gente vai triplicar essa potencialidade da litigância, o que
não faz sentido nenhum. Aquilo que a gente. A reforma tributária foi: vamos diminuir a litigância, vamos diminuir a estrutura inchada que nós temos de processos, o PIB do Brasil está tudo sendo questionado. E eu estou fazendo isso da mesma forma, a partir do momento que eu crio que eu triplico isso, tá? Porque ele fala que essas ações anti-exacional que eu comentei, ela vai ser proposta contra cada um dos entes, Estado, União e município, então aumentando o número de demandas. O impacto na Justiça Federal e no STJ, porque se o STJ tiver que resolver esses litígios, vai tudo acabar desembocando lá. E aí ele estima um incremento de 10 mil novos casos por ano, um aumento de 35% no volume de processo. Embora ele traga o split como um mitigador, ele não levou em consideração um split indevido, que foi a nossa preocupação, então ele não previu isso, então é uma falha também. Então está em debate a criação do Tribunal Federal Especializado em BS e CBS, conforme a AGU já tinha proposto. Nós temos aqui uma estimativa de dados, considerando os tributos que nós temos de ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Então, pega esses dados e eles multiplicaram por 3, vai ser algo insano se isso realmente ocorrer. E aí, a conclusão que nós chegamos seria um colapso no judiciário. Não trago notícias boas hoje, né? Uma integração efetiva entre os entes federativos, que poderia ocorrer também, e aí não teria o colapso. Novas regras de competência e tramitação, ainda não está claro, né? Ali na Constituição Federal não fala que vai ser substituído a representação processual dos estados e do município, embora também aquele artigo foi mal redigido, não dá para ter muita clareza. E a reforma, de novo, né, embora ela tenha buscado simplificar tudo, pode ser que no âmbito do contencioso tenhamos aí uma complexidade litigiosa ainda maior em todo o nosso sistema tributário nacional. Então, quero abrir, vou parar interromper o compartilhamento. Vou abrir aqui para vocês trazerem as considerações de vocês, aquilo que vocês estudaram também de forma autônoma, eventos que vocês compartilharam, para a gente tentar juntos raciocinar sobre possíveis caminhos que nós teremos. A minha opinião, Thalita, tá? É que a gente vai passar por momentos bastante conturbados, não só em relação ao direito material, que ainda falta clareza, né? Nós estávamos estudando o direito material com a Lei Complementar 214, e aí quando você tenta trazer o direito material para o direito processual, não se compatibiliza, então é um outro assunto, é uma outra complexidade. Aí eu até vi um jurista falando, eu acabei consumindo bastante coisa do Leonardo Alvim, e ele falava exatamente isso, que ele está mais preocupado com o direito material, porque o processo, se for o caso, ok. Tipo, é meio que foda-se o colapso do contencioso e a gente distribui contra tudo e todos. Mas e o direito material ainda é algo que não está tão claro. Mas eu abro aqui para discussão, podem trazer as considerações de vocês se tiverem, respostas se tiverem, que eu trouxe mais perguntas. Acho que Ou tá sem todo mundo igual eu, dúvidas, mais indignado? acho que sem dúvidas precisaremos de bons encontros para quando o PLP 108 for convertido em lei, né? Aí para a gente também entender o que vai passar, o que não vai, o que vai ser alterado nos 45 do segundo tempo, como sempre acontece, mas do que a gente vê que a lei complementar 214 já gerou de demanda, contencioso que se prepare, porque realmente muita coisa vai precisar ser adaptada, eu acho que muita coisa ainda vai precisar ser criada, né, como a Thalita trouxe aqui. Vamos ver. Tive uma aula com o conselheiro do Tite recentemente. Ele trouxe que a Secretaria de São Paulo já montou uma comissão para autuações de ICMS no período de transição de TCMD. Ou seja, além das dúvidas do novo, teremos muitas dúvidas do período de transição. Muito legal, Rai. E aí hoje, né, nós tivemos também lá no nosso grupo, foi enviado um relatório sobre o TCMD também. Ainda temos tudo isso pela frente.
Rai, eu acredito muito que, né, para fins arrecadatórios, as autuações vão continuar crescendo dos tributos que nós temos. Então, eu penso num contencioso, não só sobre aquilo que a gente vai enfrentar do novo, como você falou, mas com fins arrecadatórios de um aumento de demanda. Então, eu penso muito que isso vai ocorrer sim. E a gente vai precisar estar bem preparado para atuar de forma bem técnica, porque, falando do Tite, que é o estado de São Paulo, eles têm uma posição que, além de técnica e formalista, né, pela própria essência, e tem hora que você olha a decisão que você fala, gente, não é possível, né? A gente tem um caso em especial que, juro por Deus, eu entro todos os dias lá para ver o andamento, porque ele é algo que tira o sono, mas pode falar. Não sei se você abriu o microfone. Não, eu acredito que a gente vai enfrentar isso mesmo. Ali tá muitas demandas nos próximos anos de coisas que a gente do passado, sabe? E eu acho que os clientes, principalmente o empresário, ele não está nem adaptado para o novo, né? Não está nem olhando para o novo muitas vezes. E ele não está contando com o que vai vir. Eu ouvi isso recente de que a reforma tributária vai fazer com que eles não paguem o DIFAL. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque o e-commerce não está pagando de FAO, então, como eu atendo muito e-commerce, eu sei que os meus débitos já são gigantes ali, né? Os débitos dos meus clientes. E eles estão contando com a reforma como forma de anistia. Então, além da gente ter um cenário em que a gente vai ter um aumento de carga tributária, não está sendo olhado para isso. Está acontecendo uma situação de não pagamento e eles acreditam que uma situação que vem para, entre aspas, na minha visão, piorar, vai vir como uma anistia de tributo do passado. E aí a gente tem os conselheiros vindo contentando, olha, é o contrário, a secretaria está trabalhando para autuar. Então, eu acho que é um cenário de incertezas e inseguranças para passar para o empresário, e não é querer fazer terrorismo com ele mesmo, mas que ele não está preparado. E eu acho que muitos colegas também não estão para esse novo cenário que está se formando. O Rai, você falou uma palavra que eu não sei o que está acontecendo. Semana passada, nós fizemos reunião com um frigorífico que estava com um débito tributário milionário. 17 milhões, né, Aline? Que a gente tinha Uhum. visto. E ela falou para mim que ela tinha um parcelamento que ela parou de pagar porque o contador falou que ia vir uma anistia no próximo mês. Não sei com base no quê. Vozes da E, cabeça dele. e aí ela estava com processo crime. E eu não sei de onde que surgiu isso também. Processo crime porque tinha um débito previdenciário, tá? E aí deu apropriação em débito. Assim, eu até compartilhei no nosso grupo, porque é uma das situações que tem me assustado, como aconteceu com o meu cliente de Goiás, que foi orientado que ele não tinha que recolher ICMS, porque ele já estava apurando prejuízo fiscal no lucro real. Então, eu estou me assustando com Meu coisas que estão Deus, chegando a o um que tem a ver uma nível. coisa com a outra, Jesus? Exatamente. Então, como que se chegou nesse resultado de que o prejuízo fiscal não teria o ICMS? Então, foi assim, quando você ouve isso, você fala assim, gente, aonde que estão buscando essas informações? É o chat GPT que está falando o que as pessoas querem ouvir? Porque não tem outra Pode explicação. ser. Eu não sei se ele levaria algo tão absurdo assim, né? Mas é complicado porque, assim, o tributário, né, é uma área extremamente técnica. E o empresário, né, por mais que a gente fale, o empresário não se prepara, o empresário não se preocupa, mas muitas vezes o empresário ele não tem a competência técnica para entender, né? Então, na cabeça dele, poxa, eu estou contratando um contador, que é uma pessoa, né, especializada nisso, teoricamente vai me orientar de forma correta, assim como quando a gente procura um médico, por exemplo. É claro que, assim, eu não estou eximindo aqui o empresário de que ele tem que conhecer minimamente, né, o negócio dele, as questões tributárias que envolvem o negócio dele. Mas é uma questão complicada, né, porque eu acho que na cabeça deles, e até como empresária também, né, eu também penso isso, poxa, estou contratando esse profissional,
porque ele estudou para isso, ele vai poder me trazer aqui as diretrizes, o que é melhor, o que está dentro da lei. Então, assim, é uma situação muito complicada. O que eu vejo, assim, que é pior do que a falta de preparo, assim, essa vontade do empresário de se preparar é a quantidade de profissionais que nós temos, né, muito medianos, assim, com um conhecimento técnico muito medíocre no mercado. E aí leva um risco, né, para essas empresas e muitas vezes o empresário fica vendido. A gente também recebeu um caso aqui essa semana de uma empresa que foi autuada em 5 milhões de ICMS, porque tinha que recolher a antecipação ali na entrada e ele nunca teve essa orientação do contador, né? Ele nunca recebeu ali do contador, olha, cada entrada que você tiver, você precisa entrar em tal site, emitir uma guia, não é automático. E ele não sabia, entendeu? E o negócio foi virando uma bola de neve e chegou lá a autuação de 5 milhões. Então, isso é bem complicado, assim, é uma situação bem delicada, mas eu vejo que, assim, gente, tem muito profissional ruim também no mercado, viu? Meu Deus do céu, assim, a gente vê cada coisa, igual essas questões que a Rai trouxe aqui, que você fala, meu Deus, de onde as pessoas estão tirando isso? Porque não é possível que a pessoa invente, né? Eu acho que essa deve ser a sua revolta, né, Rai? Porque eu fico pensando assim, eu falo, caramba, será que essa pessoa sentou e falou assim, deixa eu pensar aqui que eu vou inventar? Não é possível. Eu não sei o que é pior, ela inventar, ela tirar de algum lugar, realmente complicado. E eu até concordo com o que o Anderson colocou aqui no chat, que a primeira coisa que o empresário para de pagar é o imposto. Mas a conta chega em algum momento. E Exato. muitas vezes essa conta chega e o empresário não está preparado para essa conta. Assim, as autuações, principalmente essa questão do DIFAL, que está gritando bastante aqui no escritório, principalmente, Uhum. é assim, é 500 mil, 600 mil, é 1 milhão, e aí você soma todos os estados, é impagável, já não se pagam mais. Então, assim, é não ter nem controle do que isso vai gerar, sabe? Eu estou vendo muita falta de controle. Até uma das demandas que a gente tem entregado aqui do escritório é controle mensal do DIFAL que está sendo lançado na EFD, porque eu sempre falo, não lançar é crime, lançar e não pagar você ainda tem como resolver, mas não lançar é sonegação, então precisa lançar. A gente está acompanhando isso mensalmente, mostrando o rombo, então todo mês você tem um rombo. Se você quer pagar um estado e não pagar o outro, se organize, mas essa conta vai chegar. E eu estou vendo isso acontecer, eu estou vendo pessoas orientando a não pagar. É óbvio, a gente vai fazer o que dá, mas tem situações que a gente fica muito vendido, eu tenho sentido isso, a gente se sente até inseguro em determinados momentos em falar certas coisas para o empresário, ele tomar para esse lado, tipo, não, então eu não preciso pagar, e tomar decisões precipitadas por isso. Tenho tentado documentar ao máximo as coisas com relação à reforma, o mesmo, porque não é fácil. Ó, mas eu sempre, quando vem com essas histórias de, o contador falou que vai ter uma anistia, vou parar de pagar parcelamento, eu sempre considero carteirinha de estudante, sabe? Meio verdade, porque também o empresário, ele quer acreditar naquilo que é conveniente. Então, Aquilo que ele quer ouvir, né? pode falar, Elvis. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Então tá jóia. É que vocês falaram tanta palavra contador aí, então eu acho que só tem eu e o Daniel Tons aqui. O que que ocorre? É uma pressão muito grande, né? De todos os lados, eu acho que todo mundo sofre isso. É a questão da mão de obra, que quer ganhar o máximo possível, né? E a questão do empresário que ele quer ganhar, ele quer pagar o mínimo possível e a gente está no meio, né? A gente como diz o Dimas aí, né? Está ali na função do meio, né? Não a função principal ali da empresa. Então a gente é alguém ali que está ali de forma indesejada. O problema que eu vejo, hoje eu tive uma reunião com o CFO de uma empresa que está com 35 a 40% de previsão de crescimento nesse ano. E, assim, é muito, muito triste, falando particularmente aqui do meu segmento de contadores, e algumas situações que a gente se depara. Eu apresentei uma proposta de assessoria, patamar ali de R$ 10.500, uma proposta padrão para tudo que eles estavam precisando, dentro da situação que eles estavam, e 12.500 com um pouquinho a mais, com
pouco de inteligência em negócios a mais, consultoria, participando do conselho de administração da empresa. E assim, sabe quanto que eles estão pagando hoje? R$ 2.100 para a atual contabilidade. E eu tive que ouvir do CFO que eles estão recebendo o Lalur sem receber o balancete. E o contador virou e falou que, ah, não tem problema, tá fechando o Lalur assim, não, porque a gente sabe que vocês estão dando prejuízo. Mas eles nem sequer entregaram o balancete do primeiro trimestre de 2025. Então, assim, fica muito distante, porque se tentar enfiar na cabeça do CFO é mais fácil do que enfiar na cabeça do restante do Conselho de Administração toda a questão da reforma tributária, toda a questão do contexto jurídico, se verticalizar demais a questão do conhecimento técnico e os riscos envolvidos é muito difícil. O empresário, ele tem as pressões dele, igual o CFO relatando para mim, que tem 20 dias de caixa só, dentro de uma situação ali que, pelo alto que eu vi, ele precisava de pelo menos uns 90 dias de caixa para conseguir ter um mínimo de capital de giro. Mas, assim, vender esse tipo de consultoria mais técnica, esse tipo de venda mais complexa, eu acho muito complicado nesse contexto, quando não tem um chicote instalando na foto do empresário, sabe, gente? Infelizmente, eu acho que é até uma questão cultural de dar manutenção corretiva ao invés da preventiva. E eu percebo essa dificuldade e dentro dos escritórios de contabilidade que precisam também ali estar trazendo clientes e estar fechando as suas próprias contas, ter essa pressão também de estar trabalhando com profissionais de nível júnior, pleno no máximo, enquanto quem está tentando ali, às vezes, oferecer algo um pouco a mais, não consegue oferecer com esse tipo de profissional, precisa ter profissionais sênior. Então, acho que um jogo de interesse, uma guerra, e assim, eu estou muito pessimista o que vai acontecer nos próximos anos com a reforma tributária. Acho que vai ser um caos completo, vai ter muita empresa quebrando, devido a profissionais incompetentes, devido a existir uma cultura no mercado, que não é uma cultura que valoriza necessariamente, né, esse conhecimento mais técnico, uma ação mais preventiva. O Elvis, tanto eu quanto a Aline, a gente sempre brinca. A Aline fez até um vídeo que acho que viralizou, que ela falava exatamente isso. Lembra? Que era, você reclama do seu contador, mas você paga só X reais para ele. Foi Exatamente. um. É cultural, né? É complicado. Vieram também aí as contabilidades, as digitais, né? As online também, e sim, movimentou o mercado. Foi bom por um lado, porque eu acho que tirou da inércia, né? Aqueles contadores mais antigos que precisavam se reinventar também um pouco, mas tornou essa competitividade, principalmente em relação aos honorários, ainda mais complicado, né? Então, hoje, quem vai abrir uma empresa não tem qualquer informação, né, tributária, não sabe nem para onde vai, de onde vem, como que emite uma nota, e ela entra ali na internet, vê lá, contabilidade por R$ 50, é isso aí, é para onde ela vai. Ela começa ali, a gente sabe quando começa errado, tende a ficar errado por um bom tempo. E essa questão, Elvis, que você trouxe, foi o que você falou, é a cultura, né? Foi estabelecida essa cultura. Eu acho que existe um movimento grande no mercado contábil para que isso mude, né? Para que os contadores se valorizem mais, né? Coloquem ali mais valor agregado também no trabalho, mas a gente sabe que é difícil, né? Não é uma mudança que vai acontecer amanhã, mas eu vejo que o mercado entendeu isso, tem colocado isso de uma forma mais assim forte, né? Mais incisiva para os empresários. Mas é aquilo, né? Foi o que eu falei. É uma área muito técnica, muito complexa, né? O empresário às vezes ele fica vendido, às vezes tem essa situação que a Thalita falou que também pô, o cara quer escutar o que é conveniente, né, e segue por esse caminho. Tem aquela pontinha de dúvida, mas também não questiona, porque, se o contador falou é isso mesmo, porque era o que ele queria ouvir. Então, existem meias culpas aí, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é tentar orientar, educar, mostrar, né, o caminho certo, mostrar os riscos do caminho errado, o que acontece. A internet ajuda muito a gente a levar essas informações, mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente está falando de uma cultura que se estabeleceu por muitos anos e enraizou aí nesse mercado contábil, que é uma pena, que é uma pena mesmo, certo?
O Lartman deixou aqui uma. Mas acho que essas dores é de todo mundo, viu, gente? É, alguém gostaria de compartilhar mais alguma situação? Desculpa, eu só espero que você nos ajude aí a apresentar melhor vendas complexas na imersão, tá? Escutando do Ah, tipo nós aí que vamos. fica difícil. O Elvis, nós chamamos uma pessoa que não é tão famosa de internet, mas que ela tem, assim, uma experiência de vida muito, muito legal, que é o Flávio. A construção da carreira dele no corporativo, ele chegou até ser executivo dessa multinacional no Brasil, era vender galpões. E você imagina o valor disso, né? São 10 milhões, 50 milhões. Então você precisa realmente trazer o valor daquilo que você está, né, vendendo, até porque é um valor de alto custo. E ele vai dar um treinamento só sobre vendas complexas, vai ser bem legal. Ele até está trocando figurinha com a gente sobre as principais objeções, sobre aquilo que vocês nos trazem também de dificuldade. Essa semana a gente já fez todo o formulário que vocês vão preencher, preciso, né, que vocês preencham. Tem perguntas dele no formulário que é para ele ajustar, inclusive, os pontos ali desse treinamento. Então tenho certeza que vai ser um grande diferencial. Estamos empolgadas. Bom, acho que é isso. Bom, é. Vamos encerrar. Thalita, Oi, Débora. já está confirmado o lugar do evento, do curso de agosto? Sim, vai ser no Radisson, onde acontecem as nossas imersões de RCT. Nós vamos já liberar o grupo do WhatsApp, acredito que essa semana, para a gente mandar lá as informações, o no-show com todas as informações e o formulário para vocês preencherem. Ah, beleza, que eu já vou reservar o hotel. Ah, é lá no Radisson Paulista. Se quiser adiantar, é no Radisson Paulista. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Por nada. Maravilha. Mais alguém? Não? Bom, bom, então eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a participação de todos. Vamos nos falando nos grupos. Como eu falei, apesar desse ser o último encontro da Lei Complementar 214, a ideia, né, é que tenhamos alguns convidados para que a gente possa explorar outros pontos de vista sobre a reforma tributária, porque temos muitos e todos muito interessantes, válidos. O importante é a gente se abrir para aprender, né, e saber exatamente como avaliar as situações depois no dia a dia, tá? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.